sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Ânima Saúde, o podcast mais saudável deste Brasil. Nosso objetivo é trazer para vocês semanalmente informações confiáveis através de profissionais altamente qualificados, porém com valores e propósitos muito bem estabelecidos. Sou a doutora Vanessa Vinck, a sua anfitriã, junto com... Dr. Diogo Vinck, espero vocês às 8 horas no Ânima Saúde. E o tema de hoje, hein? O tema e o especialista de hoje. Existe uma brincadeira na medicina que o cirurgião já se acha Deus. Pois agora é, imagina essa o neurocirurgião. Ele tem certeza. Tem certeza, né? O nosso especialista de hoje é neurocirurgião, pessoal. A gente não trouxe essa especialidade para vocês ainda. Ou seja, já começa a encaminhar, porque só o assunto vocês vão gostar. A gente vai falar sobre Parkinson, ou seja, já começa a compartilhar, deixa seu comentário. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, @Ânima Saúde Podcast, e já começa a compartilhar no grupo da escola, no grupo dos amigos, porque é um tema super interessante. Vou apresentar o nosso convidado para vocês, especialidade novíssima, né, Di? Aqui no nosso podcast. Ele é médico neurocirurgião, especialista em cirurgias de doenças do cérebro e da coluna. Hoje nós vamos falar especialmente sobre Parkinson. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de hoje, Dr. Pedro Góes. Obrigado, boa noite, obrigado pelo convite. Maravilha, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. Cara, você sabe que neuro, né? Era uma especialidade que eu rodei ali na faculdade. Eu tinha uma certa dificuldade com neuro, porque a parte diagnóstica é lindo, né? Porque exame físico, você faz, você consegue, mas o que era muito sofrido pra mim é a questão do tratamento. Mas sabe que eu já quis fazer neurocirurgia? Já foi uma opção pra mim. Mas é curioso que você falou do tratamento, porque a gente, quando pensa em neurocirurgia, neurologia, a gente pensa como neuro como uma coisa só. E, na verdade, a neurologia e a neurocirurgia tratam um universo de doenças muito distintos, né? Então, às vezes, a gente guarda na memória da experiência da faculdade algo relacionado a uma demência ou uma situação, como você mesmo disse, com tratamento mais limitado. E, na verdade, a gama de atendimentos que a gente tem é muito grande, de doenças diferentes. Algumas delas, como a doença de Parkinson, que o neurologista e o neurocirurgião são parceiros, mas outras tantas que não. Então, por exemplo, o paciente com doença de Alzheimer, ele não passa no meu consultório. Em contrapartida, um paciente com tumor cerebral, ele naturalmente frequenta o meu consultório. E são doenças com prognósticos, com características muito diferentes uma das outras, né? E na faculdade a gente lida muito rápido com a semiologia, ou melhor, com a fisiologia neurológica, depois com a anatomia neurológica. E, frequentemente, nos hospitais universitários, a gente fica muito distante do tratamento da doença neurológica em si, né? Primeiro porque a medicina é um mar de possibilidades muito grande. A gente tem muita dificuldade de ter tudo ao mesmo tempo, e 6 anos, às vezes, não são suficientes, né? E, tradicionalmente, quem quer fazer neuro acaba enveredando por esse nicho, então frequentando as iniciações científicas ou acompanhando nos estágios ali que a gente pode escolher. Frequentemente o aluno que quer fazer outra especialidade não passa tanto tempo vendo a neuro de perto, né? Então, assim, a neurocirurgia tem um caminho diferente, digamos assim, assim como outras especialidades, como a psiquiatria também, que é muito específica, muito nichado, como a oncologia, assim por diante, diferente da cardiologia, da pneumo, que a gente está vendo o tempo todo, né? A pediatria, a ginecologia, que são especialidades também que abordam um N de pessoas muito maior, né? A gente é mais nichado, um N de tratamento também menor, quando a gente considera a demanda que tem na saúde de uma maneira geral. E a semiologia da neuro é linda. Sim. Assim, ela é linda no sentido de que ela é muito complexa e muito diversificada, né? Muito epônimo, muito nome difícil, muita coisa para guardar, muito quadro sindrômico, né? Mas isso também diz respeito a doenças, muitas vezes que a gente guarda, doenças que são mais raras, são menos frequentes. Nem sempre no dia a dia a gente vê toda essa complexidade de sintomas, porque muitas vezes elas também vão aparecer nos estágios mais tardios, mais lá na frente da doença, digamos assim. Então, talvez o meu dia a dia seja um pouco mais parecido com o seu do que possa parecer. Você é urologista, cirurgião, a gente tem mais em comum do que possa parecer no que diz respeito à rotina, né? É uma rotina muito semelhante. Diante de a gente começar a perguntar por que dessa escolha tão peculiar. Vamos falar sobre os avisos paroquiais. Vamos falar sobre os nossos avisos paroquiais. Loja Ânima somente online. Olha só, isso aqui é inédito, hein? Olha. Nossa, que lindo, eu amei. Olha, medalha de São Bento. Lindo. E tem essa a opção gente de não colocar tem, aqui atrás, amor. Pode me dar. Quer dizer, eu vou te dar Dia dos Pais. Me dá, gostei. Te dar Dia dos Ó, Pais. Dia dos Pais chegando. Gente, Dia dos Pais chegando. Olha a medalha de São Bento, que maravilhosa. Ó, amei. Aqui também o Anjo da Paz. E o Anjo da Paz. Temos todos os tamanhos do Anjo da Paz. A gente tem um desse aqui enorme, muito bom. Exatamente. E o livrinho? Esse é o livro de Fátima contado por Bertaldo e Aquene. Esse aqui é uma lembrança para você. Para você, Pronto. Pedro. Muitíssimo obrigado. Presente. Muitíssimo obrigado. Hospital Católico. Olha aí, ó.
A vida católica desde criança. Eu estava contando, né, que desde colégios religiosos católicos sempre, a vida toda, família católica. Sua mãe vai gostar desse livrinho vai. Meu pai também, meu pai muito, muito católico, assim, sem dúvida nenhuma vai gostar bastante. Maravilha. Que legal. Vamos lá, vamos entrar aí na neurocirurgia, né? Eu queria entender um pouco como é que foi essa escolha, né? Você é novo, mas muito experiente, né? Você teve uma formação totalmente fora do país, na Alemanha, no Canadá. Eu tive o rito tradicional, né? Que é fazer a faculdade de medicina, especialização em neurocirurgia. Eu fiz em São Paulo. A faculdade eu fiz aqui, no Rio de Janeiro, no UFRJ. Fui para São Paulo, voltei para São Paulo, na verdade, que eu tinha feito ensino médio lá. Voltei para São Paulo na Unifesp, que é a federal de lá. É o UFRJ de São Paulo, digamos assim. Fiz a neurocirurgia 6 lá. 6 anos, né? São 5 anos de neurocirurgia, são 6 anos de medicina, 5 anos de neurocirurgia. Neuro pra mim eram 6. E aí a gente, depois disso, eu fiz estágios internacionais, fiz também estágios, a gente lá na Unifesp tinha a rodada, fazia parte da grade ter um estágio internacional. Depois eu peguei gosto, na verdade existia uma certa... Era comum os meus staffs, meus preceptores, todos eles tinham experiência internacional e agrega muito, ainda mais uma especialidade que tem tanta tecnologia envolvida, tanta diferença. Né? A gente precisa ver, né? A gente precisa frequentar, a gente precisa discutir coisas novas e muitas coisas a gente aprende no livro, outras a gente aprende no congresso, mas boa parte delas a gente só aprende vivendo aquilo, né? Então foi uma experiência bacana, assim, durante um período, chegou no momento a partir do qual eu já queria voltar também, porque... né? Tem uma hora que a gente fala, poxa, e aí, quando é que eu começo a trabalhar para valer, né? E esse momento veio e, coincidentemente, na mesma época que surgiu uma oportunidade de trabalhar no Rio de Janeiro, então eu fui para fora achando que voltaria para São Paulo quando houve uma oportunidade que me fez decidir rever isso, né? O meu pai, que é paulista, acabou se aposentando e ficando no Rio, minha mãe também estava aqui, quer dizer, já tinha Você é uma mistura de sotaque, dá pra perceber. Completamente, porque o meu pai é um paulista que cresceu no Paraná. A minha mãe é potiguar. E meu pai, quando começou a trabalhar, ele foi bancário a carreira toda, já aposentado. Ele foi transferido para o Rio Grande do Norte, ia passar pouco tempo, conheceu minha mãe, lá se casaram, tiveram 3 filhos e logo depois começou uma peregrinação de transferências que eram associadas ao progresso dele no trabalho, mas a gente era transferido. Então, eu morei em Natal, morei em João Pessoa, morei em Campina Grande, morei em Belém, morei em Manaus, morei em São Bernardo do Campo, que já é São Paulo capital, e o Rio de Janeiro veio nessa situação também, porque na mesma época do vestibular ele foi transferido para o Rio. Aí, bom, eu fiz vestibular aqui, passei no FRJ, dei sequência, mas fica naquela coisa, porque é curioso isso, porque as pessoas me olham como se eu fosse paulista. Eu não nasci em São Paulo. Meu pai é paulista de fato e eu sou São Paulino, né? Então, durante a faculdade, na época meu time estava ganhando tudo, hoje não está ganhando muita coisa, mas na época... Já voltou pro Rio e se torna flamenguista, pô. E aí eu naturalmente usava a camisa do time, estou falando de 2005, campeão mundial, aquela coisa toda. Então, assim, então as pessoas associam o teu time com o teu sotaque, com a fisionomia, né? Então, mas eu brinco que eu sou paulista no Rio e carioca em São Paulo, né? Então, assim, tô sempre do... E conta essa escolha da neurocirurgia. Tem uma história peculiar, né? Eu tenho, assim, primeiro medicina eu sempre quis fazer, não me lembro, desde criança falando que seria médico a vida toda, não tive nenhum familiar médico mais velho, sou o primeiro da nossa família, minha irmã também, que é mais nova que eu, também é médica, é oncologista. Mas eu sempre quis fazer medicina, mas até aí tudo bem, uma criança falando que quer fazer medicina é muito frequente, né? E aí quando eu tinha 16 anos, depois de um jogo do São Paulo contra o Palmeiras, eu voltando de bicicleta, depois de bater um futebol com um primo meu, a gente se desequilibrou, eu desequilibrei, não me lembro de nada disso, claro, não tenho memória nenhuma, mas perdi o controle e fui atropelado por um caminhão, ou talvez eu tenha atropelado o caminhão, não sei, porque quem cruzou a pista errado fui eu. E claro que durante um período ali houve uma comoção, não só da minha família, dos amigos, do colégio, né? Muitas orações, inclusive a foto que eu tenho desse momento já é quase um mês ou mais depois, é com a irmã que era a diretora do colégio, então é a única foto talvez que eu tenha disso. E claro, depois houve todo um período de reabilitação, eu tive alguns problemas de memória. Eu fiz um trauma grave, múltiplos focos de sangramento cerebrais, aí fica naquela situação de coma induzido, e aí, enfim. Caraca, então e aí depois CTI, entubado. Fiquei. Quanto tempo isso? Eu fiquei de CTI, acho que não tenho memória exata dessas coisas, mas acredito que uma semana, mais ou menos, de CTI, né? Aí depois mais um tempo de hospital, depois fisioterapia, e os meus amigos revezavam para fazer a fisioterapia comigo, para poder me dar um suporte. Você teve um porque trauma? Eu tinha 16 anos, tive um trauma craniano, tive trauma também em outras fraturas, aquelas coisas todas,
Mas durante um período tive problemas de fala, de raciocínio, de memória. E aí, enfim, já queria fazer medicina, claro, então eu fiquei frequentando o consultório de neuro, né, durante um período, e quando você entra na faculdade, tendo já passado por isso, foi até meio automático, né, e lá na UFRJ, onde eu fiz faculdade, já no segundo período a gente dá de cara com a fisiologia da neuro, a neuroanatomia, e aí eu já peguei gosto por aquilo. Então eu já tinha um pé na neuro, digamos assim, mas eu não sabia neuro o quê, né, não tinha experiência, né, de ler a respeito da neurocirurgia. E talvez por características pessoais, eu goste mais da dinâmica da vida de cirurgião. Então, gostar de neuro e gostar de cirurgia, depois foi só juntar uma coisa com a outra para falar que vou ser neurocirurgião, né? Então, assim, eu nunca tive muita dúvida, nem muita opção na minha cabeça, para te falar a verdade. Então, desde muito cedo, acompanhei na faculdade, na UFRJ, e também eu era acadêmico do Hospital Miguel Couto, né? Então tinha lá aqueles estágios que a gente fazia no CTI, então tinha um serviço, tem ainda, né? Claro, e é um dos serviços principais do Rio de Janeiro, um serviço de neurocirurgia muito forte. Então eu tive a oportunidade de acompanhar os residentes da época e, enfim, começar a pensar, a maturar um pouco mais isso tudo. E quando foi a hora de fazer minha especialidade, eu já tinha o interesse de voltar para São Paulo na época. Fiz a prova, passei, e aí tudo foi automático. Depois dali a gente não pensa muito, né? Não, neurocirurgia, eu vou te falar que eu tenho muito respeito pela neurocirurgia. Muito legal. Eu já pensei em fazer neurocirurgia uma época. Eu fiz... Qual foi a época que você ficou no Miguel Couto? Olha, eu estava no 3º ano em diante, eu estou falando aí de 2009, 2010, eu estou achando que é por aí. Assim, não vou te precisar, mas acho que é isso, 2009, 2010, que é quando a gente fazia os estágios de CTI, né? Do sim, não, eu sou mais 6º, 7º. Muito legal. E aí, obviamente, o neurocirurgião foca muito mais nas neurocirurgias, né? Cirurgias do crânio, do cérebro, né? Porque aqui a gente tem um público também muito leigo pra gente entender ali o que a gente está falando. E daí... o Parkinson, que é o objetivo principal aqui do nosso podcast hoje, para a gente falar um pouquinho mais, antes da gente entrar definitivamente num tratamento cirúrgico do Parkinson, Claro. Vamos começar lá desde o princípio, assim, explicando o que acontece no cérebro do paciente, né? Na realidade, assim, o que é a doença de Parkinson? A doença de Parkinson, como eu falei antes, é uma doença que tradicionalmente a gente vai ler nos capítulos de neurologia, né? A neurocirurgia vai participar disso um pouco mais na frente da evolução, quando há uma indicação cirúrgica, que é uma indicação muito restrita, mas cada vez mais frequente, porque a característica da doença de Parkinson, entre outras coisas, é ser uma doença progressiva. Então, quando a gente fala da doença de Parkinson, a gente tem que falar antes do que é a síndrome parkinsoniana, né? Lembrando que doença é o diagnóstico, a síndrome é aquilo que o paciente apresenta. Então, o conjunto de sinais e sintomas. Os sinais e sintomas mais frequentes, né, o que define o parkinsonismo ou síndrome parkinsoniana, é o tremor, que é um tremor de repouso, a bradicinesia, que é aquela lentificação para executar os movimentos, é a rigidez, que a gente vai lembrar que tem a rigidez, né, em roda denteada, né, que é a rigidez plástica, instabilidade postural e alguns outros sintomas que são menos específicos, mas são muito frequentes, como, por exemplo, alteração do cheiro, o paciente tem anosmia, tem constipação intestinal, ele vai evoluir, pode evoluir com quadro demencial, pode evoluir com a desautonomia e assim por diante. Então, quando a gente fala desse quadro, a gente está falando de uma síndrome parkinsoniana. A causa mais frequente da síndrome parkinsoniana é a doença de Parkinson, na qual, ali numa região do mesencéfalo chamada substância negra, né, que tem esse nome porque ele tem uns neurônios que a gente chama de pigmentados, né, porque tem uma neuromielina que faz ali aquele enegrecimento daquela imagem. Então, há uma degeneração dessa região e, com isso, há uma perda da produção da dopamina. E aí o paciente, por ter déficit de dopamina, vai evoluindo com esse prejuízo motor, não apenas motor, mas também motor, né? E em fases mais tardias, alterações psiquiátricas, alterações cognitivas, alterações de instabilidade, tudo mais como eu falei. Mas é importante dizer e destacar isso, por quê? Porque esse é o Parkinson típico, né? Que é a doença de Parkinson. Então, a doença de Parkinson é um paciente que, em geral, tem ali 50, 60 anos de idade, já tem uma história prévia, mas não tinha, obviamente, noção de que aquilo era Parkinson, porque a constipação pode iniciar anos, até décadas antes do quadro, a alteração do cheiro, a mesma coisa, mas os sintomas mais específicos, eles vão surgir nessa época. Em geral, no Parkinson típico, né? O Parkinson típico é assimétrico, é um lado pior do que o outro.
Então ele conta que, olha, meu braço direito treme quando eu estou em repouso, ou eu sinto uma rigidez, eu arrasto um pouco, eu tenho uma dificuldade de carregar a perna, que não é uma fraqueza, na verdade é uma rigidez. Então o Parkinson típico tem essa evolução, que é motora, e em fases mais tardias vai tendo, fases mais tardias que eu digo após 5, 10, às vezes 15 anos, outras alterações. Como eu falei, existe... Então, a síndrome parkinsoniana, se tem o Parkinson típico, é porque também tem os atípicos, né? Então, o parkinsonismo atípico é uma condição que tem tanto a síndrome parkinsoniana, porém essas outras alterações que na doença de Parkinson são tardias, nessas doenças elas são mais frequentes e precoces. Então, o paciente que tem um quadro parkinsoniano e um quadro demencial rapidamente progressivo, vou pensar na doença de corpúsculos de Levy, ou demência de corpos de Levy, né? Não é a doença de Parkinson típica, é uma síndrome ou uma doença outra que completa a síndrome parkinsoniana. Então, a paralisia supranuclear progressiva é outro exemplo, atrofia de múltiplos sistemas é outro exemplo. Então, se o paciente tem doença de Parkinson, ou melhor, tem um parkinsonismo que não está se comportando da maneira característica da doença de Parkinson, eu preciso pensar nessas outras possibilidades, que frequentemente também têm um acometimento mais simétrico e não respondem tão bem à dopamina. Então, a reposição da dopamina, que é a levodopa, né? Então, quando a gente vai pensar no paciente com síndrome parkinsoniana, a causa mais frequente é a doença de Parkinson, que tem essa característica toda que eu mencionei. Existem também outras causas que não são essas doenças atípicas, que são até bastante frequentes, sobretudo aquele paciente que vai na farmácia sem consultar o médico, que é o parkinsonismo, por exemplo, medicamentoso. O paciente que está tomando a metoclopramida por conta própria, toma, porque sinto aqui um mal-estar gástrico, como fico me sentindo meio nauseado, começa a tomar o Plasil, né? E aí o paciente pode evoluir com tremor, com rigidez, com uma síndrome parkinsoniana, porém causada por um medicamento. Também tem os parkinsonismos causados por doenças vasculares. O paciente teve um AVC muito caprichoso ali numa região específica. Então, o nosso desafio, quando a gente recebe um paciente, e na verdade nesse momento não é o neurocirurgião que recebe, ou se é, a gente encaminha para o neurologista, porque ele é o especialista dessa fase, é identificar, primeiro, ok, é uma síndrome parkinsoniana, verdade. Segundo, qual que é a causa? Existe alguma causa que a gente consegue determinar como um parkinsonismo secundário, né? O Muhammad Ali com seu trauma múltiplo na cabeça, ali a gente via tremendo e tudo mais. Ou será que é um parkinsonismo típico? E aí a doença de Parkinson é o diagnóstico. E aí a gente tem uma limitação que é importante dizer para quem está acompanhando a gente, que é nem sempre na primeira consulta essa resposta é possível, né? Por quê? Porque a doença, ela evolui, como eu falei, ela progride. E quando ela progride, ela vai dando para a gente, né, elementos para poder chegar à conclusão de que, de fato, é um parkinsonismo típico ou se, de fato, não, é uma paralisia supranuclear progressiva, por exemplo, né? Então, esse tempo requer repetição de consultas. É muito ruim quando a gente está numa situação como essa e o paciente ele vai no primeiro neurologista e não fica muito satisfeito ou fica com dúvida e vai no segundo, no terceiro. Claro que segunda, terceira opinião é sempre bem-vindo, mas tem que tomar cuidado para a gente entender o paciente ao longo do tempo, né? Então, isso para a gente é fundamental. Por isso que eu sempre gosto de tentar trabalhar próximo a neurologistas que tenham experiência com essa condição específica, que é o distúrbio de movimento. Porque aí também, às vezes o paciente tem um tremor essencial, ele acha que é Parkinson, ele fala que é Parkinson, aí ele vai no clínico que vai dizer para ele, é Parkinson, e aí começa a tratar de forma errada, entendeu? Então, e aí a gente começa a ter os problemas que é medicação inadequada, você colocou na cabeça do paciente que aquele diagnóstico e não era, né? Então a gente tem que trabalhar sempre perto do especialista. Eu sou especialista na parte cirúrgica, é claro que eu tenho um conhecimento de vivência da questão clínica e até faz parte da nossa formação enquanto neurocirurgião. A gente roda, né, nos departamentos de neurologia durante o primeiro ano da residência, até para poder alimentar isso um pouco melhor. E aí a gente vai ter o retorno do paciente ou o paciente encaminhado para a gente quando de fato número 1, uma doença de Parkinson típica e que já esteja evoluindo com uma resposta inadequada aos medicamentos, né? E só para completar em relação a essa pergunta, uma coisa que é muito importante a gente só vai pensar em cirurgia para a doença de Parkinson, claro, considerando os sintomas, mas também dando esse tempo, entre 3 a 5 anos de evolução. Por quê? Porque se for algo atípico, a cirurgia não vai ser legal, não vai trazer benefício. Então, esse período, entre aspas, de espera, né, é um período no qual a gente consegue ter mais segurança de que, de fato, aquele é um parkinsonismo típico, de que a dopamina, de fato, faz diferença e a cirurgia, então, vai colaborar bastante com a evolução desse paciente.
Eu te perguntar sobre a doença de Parkinson. Que idade, mais ou menos? Qual a idade mais comum? A idade mais comum para o surgimento dos sintomas motores é ali na casa dos 50, 60 anos. Mas a gente tem cada vez mais parkinsonismos mais jovens, né? Então, o paciente na casa dos 40 apresentando. É diferente um pouco do tremor essencial, que pode acometer até crianças e pode também surgir já na fase mais tardia. Quando o paciente começa a ter Parkinson aos 80, ou parkinsonismo aos 80, eu vou aqui ter que considerar outras possibilidades, como os quadros vasculares. Existem outras situações que podem, é claro, não é proibido, mas a gente está falando do que é mais frequente, né? Do que é mais comum. Mas o que é interessante é assim, ele abre o quadro ali por volta dos 50, mas obviamente a doença já está instalada bem antes. E eu achei muito legal, eu gostaria até que você falasse alguns outros sintomas, né, que é lógico, né, acabam sendo inespecíficos, mas que podem sim, se a paciente tem algum familiar, né, com história de Parkinson em casa, ou até mesmo ela mesmo se ligar, né, de entender que aquilo ali pode ser um sinal. Por exemplo, você falou da constipação, você falou da anosmia, do cheiro, né, que é a diminuição do cheiro. São sintomas, obviamente, inespecíficos, mas alguém que já tem alguma história na família, ou algum outros sintomas onde ela deva se preocupar, porque 50 anos é novo. Novo, claro, ainda mais nos dias de hoje. A gente tem cada vez mais novo, mas assim, dá para você tentar enxergar um pouco antes ou não banalizar, porque o que eu vejo dentro da medicina hoje em dia, tudo é muito normal, tá cansado, é normal, né? Tudo é normal. Então, não sinto cheiro, é normal. Tô constipada, é normal, gente. Não é normal, pode ser comum. Mas é ficar de olho. Uma constipação já não é normal por natureza. Pode ser um hipotiroidismo, que seja. Pode ser uma disbiose, que seja. Mas já não é normal. Sim. Pode ser comum. Mas também pode ligar um alerta. Um alerta. A questão da anosmia também, a gente tem uma preocupação, porque cada vez mais a gente lidou com isso em função da Covid, né? E aí a gente tem que tomar esse cuidado para... O que eu observo na nossa dinâmica? O paciente, para se queixar de algo motor, é uma alteração tão fina que ele acaba banalizando e levando aquilo para frente. Então, quando o paciente tem alguma dúvida, muitas vezes o exame físico já é muito claro para a gente nessa primeira consulta, entendeu? O paciente ali naquela situação de dia a dia, ele não teve a capacidade de observar aquela alteração. Mas o neurologista com o exame neurológico, aquele mesmo que a gente estava conversando do início da faculdade, ele consegue ali perceber alterações que chamam a atenção. E aí é importante dizer, o diagnóstico é clínico. A ressonância magnética, cada vez mais a IA calcula qual que é a perda da substância negra, isso tem poder diagnóstico. Isso, claro, complementa a nossa análise, mas o diagnóstico ele é clínico, né? Então o paciente tem, e na maioria das vezes ele tem bradicinesia, ele tem a lentificação do movimento. Um erro muito frequente é associar diretamente o Parkinson a tremor. 20% dos pacientes que têm doença de Parkinson têm tremor. A causa mais frequente é o tremor essencial, né? Então, pensar Parkinson é igual a tremor está errado, porque provavelmente 80% não vão ter ao longo da sua evolução. Então, o Parkinson é mais essa questão da bradicinesia. Agora é fato, a história familiar é um ponto... Explica só um pouquinho sobre a bradicinesia, o que é, porque a gente também tem um público muito leigo. Então, explica pra gente o que é a bradicinesia. O que a gente chama de bradicinesia é a lentificação do movimento. A lentificação do movimento pode ser do caminhar, a gente fala que o paciente com doença de Parkinson ou do parkinsonismo tem a marcha em pequenos passos, ele bota um pé, depois o outro, ele tem uma dificuldade para poder mudar o movimento, então ele vai virar, ele decompõe o movimento, né? Ele vai iniciar o movimento, vai levantar da cadeira, ele levanta com mais dificuldade. Às vezes, depois do começo, aí ele começa a caminhar melhor, ele desenvolve melhor, mas o início do movimento geralmente é lentificado. Então, se ele vai pegar algum objeto, ele tem ali uma rigidez também que acompanha e que reduz a capacidade de fazer isso. E como o quadro... Mas isso começa geralmente aos 50 ou isso começa um pouquinho antes? Porque não deve começar tipo boom aos 50 anos, né? Uma coisa ou outra vai vindo antes, né? A doença de Parkinson o início dela não é abrupto, né? Então, quando a gente fala da instalação do diagnóstico dos 50, 60 anos, é a fase que a gente tem como diagnóstico. Exatamente. É claro que existem os casos mais jovens e cada vez mais, com mais informação, a gente vai ter condição de fazer diagnóstico no paciente mais jovem, porque até então o paciente chegava no médico, ainda mais no neurologista ou neurocirurgião, que às vezes precisa de muito encaminhamento para você poder chegar a esse profissional. Preconceito também, né? Isso,
e desconhecimento mesmo, até por parte de colegas, acontece, mesmo, né? Então, e tem outros fatores todos que podem também atrapalhar, como fatores confusionais, como eu falei, a anosmia nesse contexto de Covid é um problema. Então, esse diagnóstico, quando a gente fala de tempo, é a idade média na qual o diagnóstico é de fato feito, né? Mas, em geral, por causa dessa assimetria, alguém observa, olha, está andando diferente, está arrastando um pouco a perna, papai não está um pouquinho mais devagar para começar o movimento, né, tem que dar um empurrãozinho para que as coisas aconteçam. Nessa hora a gente tem que fazer uma avaliação neurológica bem pormenorizada. E aí o exame neurológico ele é fundamental, né? Então, tudo isso é fundamental para constituir o diagnóstico. Agora, é claro, como você mesma disse, a história familiar nem é uma regra, tá? A história familiar, ela é uma possibilidade, claro, Cada como vez em várias... mais a gente vê como a genética não é uma regra. Não é uma regra, exatamente. Quer dizer, os fatores de risco associados à doença de Parkinson, eles são muito relacionados a atividades com metais pesados, coisas que estão muito mais vinculadas e que hoje em dia também estão um pouco menos frequentes no nosso dia a dia, né? Esse tipo de contato. Então, assim, cada vez mais a gente tem o caso que a gente diz ao acaso, né? A gente não tem uma explicação muito lógica. Por que eu tenho se minha família não tem? Por que eu tenho se eu não tive nenhuma exposição específica? Então, esse tipo de caso é mais frequente do que o quadro tradicional, familiar, que toda há uma herança muito bem determinada, né? Até porque o parkinsonismo, do ponto de vista genético, ele é multifatorial, né? Então, são vários fatores genéticos que influenciam nessa gênese, tanto que o diagnóstico genético não é tão simples como há em outras condições, em outras predisposições na saúde, né? Então, esse diagnóstico ele é importante. E quanto antes ele começar, melhor a gente consegue lidar com ele, né? Porque o Parkinson não é só um paciente do neurologista nem do neurocirurgião, é também um paciente do fonoaudiólogo, porque o paciente vai começando a ter alteração de fala, vai começar a ter alteração de uro, claro, vai ter alteração de fala, vai ter alteração da voz, vai ter alteração da deglutição, do fisioterapeuta, porque ele vai precisar naturalmente manter, e a gente trata não só para melhorar, mas também para que não piore, então, né, para que a gente não tenha perda motora, e no final das contas a doença caminha para dependência, o paciente passa a ficar limitado, ele começa a ter dificuldades, e aí quando a gente vai falar da cirurgia, geralmente a gente está falando de um paciente que já não consegue comer sozinho, já não consegue, na verdade não deveríamos ter chegado a esse ponto, mas frequentemente é o que nós vemos mais, né? É o paciente que não consegue escovar o dente sozinho, é o paciente que não consegue, quer dizer, autocuidado, e quando a gente vai operar, muitas vezes a gente tenta ali criar uma meta, um objetivo alcançável, porque esse paciente que, olha, quero voltar a correr, a fazer academia, etc. É possível em alguns casos, claro que sim, mas a gente não pode falar que isso é uma regra para todos. Então, eu tento sempre criar com o paciente, olha, o que você não faz que você gostaria de fazer primeiro, né? Então, a última paciente que eu operei, e recentemente estive com ela no consultório, falou, doutor, eu voltei a ir no banheiro sozinha. E a gente perde a noção de ir no banheiro sozinha. Ela vai urinar, vai evacuar, ela quer estar sozinha nesse momento e está autossuficiente para isso, né? Ou tomar um banho, ou comer, se alimentar, colocar comida na boca, quer dizer, para a gente pode parecer pouco. Não, isso é fundamental, quer dizer, é o básico do básico, digamos assim, e a gente, quando fala dessa doença, quando a gente não trata de maneira adequada, ela caminha para esse quadro de dependência dos familiares e de cuidadores e assim por diante. Tendo um diagnóstico precoce, é uma doença que você consegue progredir cada vez mais lento, né? A gente tem o fator que mais faz diferença para a progressão ser lenta, e isso é uma coisa que a gente lê muito na literatura e busca, né? Quais seriam as soluções, qual que é o medicamento, e aí tem que tomar cuidado que tem muita pseudociência em torno disso, né? Olha, tem aqui um chá daquilo outro, e isso que a gente tem que olhar é evidência científica. O que tem evidência científica? Exercício físico. E, sobretudo, atividades que não são atividades leves, não é uma caminhadinha boba, são atividades intensas, atividades de academia, atividade aeróbica, e é o exercício físico a melhor prevenção para não evolução, ou melhor, para a evolução mais lenta da doença ao longo do seu desenvolvimento. Então, isso é importante, e criar essa noção no paciente é importante demais, né? A gente não trabalha só com o paciente estimulando o movimento na doença de Parkinson, o cardiopata, o paciente obeso, e a gente sabe como é difícil, né? Para alguém que é sedentário, a gente tem que colocar isso como conduta.
E aí a gente tem que buscar soluções que sejam mais saborosas, sejam mais saudáveis no sentido mental também, para que não seja aquela coisa de estou fazendo exercício para me tratar, que seja algo lúdico, que tenha ali um prazer envolvido, né? Isso desde o começo é importante. E o que você fala também é exercício intenso. Isso tem uma relação do músculo, ganhar músculo. Isso, né? E de coordenação e de movimento em si, né? E é fato, como disse, é uma evidência científica de que esse é um fator protetor ao longo da evolução da doença. Você falou no início, não sei se entendi bem, você tem observado em pacientes mais jovens evoluindo com Parkinson? Na verdade, mais diagnósticos também? Na verdade, o parkinsonismo do jovem, né, o Parkinson, diagnóstico do paciente mais jovem, isso é um dado estatístico, sim, ele é cada vez mais frequente, mas a gente, claro, fica naquela limitação de saber. O diagnóstico é mais frequente porque nós temos mais informação e o paciente nos procura mais precocemente? Eu acredito que sim, né? Então, quando a gente fala... Também, né? Vamos dizer assim. Também, isso. E a gente tem... fatores ambientais que vão se modificando ao longo, e aí a gente começa a ter uma série de suposições, não necessariamente certezas, né? Agora, é um fato que o paciente que está escutando a gente falar aqui agora e está pensando naquela tia que está andando um pouquinho diferente, já vai alertar a tia para procurar um neurologista. E cada vez mais a gente consegue acessar a informação e buscar o especialista, porque faz muita diferença, né? Então, se um paciente vier para mim, eu sou neurocirurgião, me procurando por uma questão urológica, eu não vou ter gabarito, ainda que eu tenha estudado muito durante a faculdade, para dar essa opinião. E a mesma coisa para um clínico geral ou para falar de uma doença tão específica como a doença de Parkinson. Por isso que é importante a gente ter à nossa volta bons especialistas, bons profissionais, para a gente poder também indicar, né? E nessa situação, a avaliação quanto antes é feita, porque o diagnóstico é clínico, quanto mais esmiuçado foi esse exame clínico, maior a chance de eu ter esse diagnóstico precoce. É difícil você pegar o próprio paciente perceber que está com algum problema em algum... É tudo muito fino. É né? fino. Ele perceber, e o médico, que seja um clínico, qualquer outro especialista, perceber para encaminhar para um neuro. Né? Olha o tempo que se perde nisso. Além de ser fino, a banalização dos sintomas, que também, a gente sempre fala. Também. Até os sintomas mais básicos, que é um cansaço, as pessoas banalizam. O que eu ia te perguntar sobre fatores ambientais, eu queria entrar um pouco nisso. O que vocês têm visto hoje nos estudos dentro ali da neuro, sobre fatores ambientais relacionados ao Parkinson? O principal fator ambiental é a exposição a alguns metais pesados, como acontece na indústria. Né? Isso foi muito mais frequente nos anos 80, 90, em que os cuidados de proteção eram muito menores. Né? Ao longo da evolução dos celulares, muito se preocupou, será que o celular causa Parkinson? Será que causa câncer? Será que causa... E não há nenhum substrato científico suficiente para a gente dizer isso, tá? Eu lembro que quando eu era anos 90, a gente veio falar tudo, o celular causava um pouco de tudo. Na verdade, por quê? Porque também era uma época de ressonâncias magnéticas, a gente não tinha ressonância magnética nos anos 80 com a facilidade que a gente tem hoje. Hoje basta você pedir, semana que vem o paciente faz o exame, né? Então, mais diagnósticos foram feitos numa época que também mais pessoas tinham celular, e por isso que se associou diretamente uma coisa a outra, né? As outras coisas também relacionadas a questões nucleares, sobretudo quando teve o acidente de Chernobyl ou os efeitos das bombas atômicas, Hiroshima e Nagasaki e tal, houve muita lesão, degeneração cerebral causada por aquele tipo de situação, mas que na nossa vida, em geral, a gente não tem esse grau de exposição radioativo, né? Então, os principais fatores ambientais, eles são essas exposições às questões de metal pesado e tudo mais, mas que hoje em dia, te diria que a maior parte dos pacientes que têm esse diagnóstico não tiveram essa exposição, e isso não é tão marcante como é em outras doenças como o tabagismo, em relação ao câncer de pulmão e assim por diante. Tá? É porque, assim, em relação aos metais pesados, hoje em dia, a gente é exposto até de uma forma maior, porém, em pequenas quantidades, vamos dizer assim, né? É o mercúrio do peixe, é o alumínio, porque até o século passado era tudo de vidro. Hoje em dia, até para baratear, tudo é alumínio. Sim. Então, não... existe essas... Só que são pequenas. Só que é o que eu digo para todos os meus pacientes. É um pouquinho todo dia, sabe? E é difícil mensurar isso, né? Batom. Gente, todos os cosméticos, nós, mulheres, maquiagem, é metal pesado. Sim. Aquele batom vermelho de 24 horas é alumínio puro. Uhum. Entende? Só que aí, passei batom uma vez, tive Parkinson. Não é lógico que não é isso que a gente tá falando. Só que, assim, existe não agudo, igual a gente estava falando ali
das eras nucleares ou então das exposições bem abruptas e de grande quantidade. Só que hoje em dia a gente vive uma exposição sim a metais pesados, porém em pequenas quantidades todos os dias. E é difícil também a gente fazer um estudo científico para poder quantificar isso, né? Mas assim, é uma parte epigenética que a gente tem que chamar a atenção, como tudo está mudando hoje. Foi o que você falou. Os fatores ambientais, eles mudaram absolutamente. Do século XX para o século XXI, que é um pulo, a gente já não... Até, né, o refrigerante, que é uma porcaria, era de vidro, hoje em dia é de latinha. De 5 anos para cá, a nossa vida mudou drasticamente, né? A gente está falando de 5 anos. Exatamente. Da pandemia para cá, quantas coisas já não se modificaram, né? Exatamente. E realmente, como é a característica da doença e de muitas outras, a mudança a gente só vai perceber ao longo do tempo, né? A gente não sabe exatamente o que essa exposição que eu estou recebendo hoje vai ocasionar na minha saúde lá no futuro. E a gente está falando de várias situações, várias exposição coisas. a medicamento, a hormônio. Todo medicamento, inclusive, né? Tem alumínio, enfim, tem um monte de microexposições aos próprios alimentos, enfim. É aquela coisa, não é aquela quantidade enorme que a gente que não tem nem como a gente metrificar. Só que é um pouquinho todo dia, um pouquinho. Se a gente já, desde a hora que a gente acordou, saiu e tá aqui agora, a gente já se expôs a um monte de coisa. Do shampoo, do condicionador, e a gente tem os dois lados, do sabonete, né? da maquiagem, que é a dificuldade do dos dias de hoje, que é, primeiro, a gente tem dificuldade de quantificar, como você falou, e ao mesmo tempo a gente tem muita desinformação, muita pseudociência, muita gente ganhando notoriedade, falando coisas sem embasamento, e aí vira uma loucura na cabeça de quem tá ali, né? Se já é difícil pra gente que é especialista, você imagina pra pessoa que não é, que é leigo, enfim. Então, realmente, buscar uma vida saudável hoje virou uma... É o que a gente até fala, né? De quando cada congresso que a gente vai, eu falo, não tem como ter vida no século XXI. Tem como, porque tudo é uma problemática absurda. Mas o que eu falo muito para os meus pacientes é tentar o grosso, sabe? Aquele grosso. Porque o mínimozinho toda hora é difícil você tirar. Né? Eu até brinco, a gente tá aqui, ó, super inflamando para fazer esse podcast, porque a quantidade de luz, um monte de coisa, esse é o horário, 8 horas, enfim. Você tem que tentar tirar o grosso de casa, sabe? Tentar mais vidro do que plástico, aquelas pequenas coisas, né? Porque é tudo um BPA, mas é um plástico, a gente não sabe 100%, né? Não esquenta o plástico, então são pequenas coisinhas que impactam, né? Neurologicamente, não necessariamente no Parkinson, mas eu acho que tem um grau ali, obviamente, epigenético, como todas as doenças neuropsíquicas e até neurológicas mesmo. A gente só vai ver isso, como você falou, muito lá na frente. Mas, assim, tem o impacto do estilo de vida que a gente está tendo hoje, de todos claro, os não falando especificamente da doença de Parkinson, mas a nossa geração ali que nasceu nos anos 80, a gente tem um problema que a gente não sabe ainda, que a gente não tem noção de quantificar, hoje a gente tem uma consciência muito maior alimentar, né? Mas na nossa infância, não sei de vocês, mas era comer... Sucrilhos, lembra? Comer salgadinho, comer passatempo recheado. Assim, hoje a gente sabe o que é gordura saturada, os impactos, etc, etc. Mas quando eu considero os meus avós, eles viveram, os avós, tanto... os pais e mães, né? O meu avô materno veio 96, meu avô paterno veio 88, mas eles tiveram uma alimentação muito melhor do que a que eu tive. Total. Então, quando a gente pensa assim, poxa, expectativa de vida e tudo mais, a gente tem que também considerar quais foram os fatores que nós tivemos de exposição ao longo da vida. Hoje nós temos as crianças com menores QIs do que os pais. Isso nunca aconteceu. Na história humana, isso nunca aconteceu. E hoje em dia, a gente tem criança que a gente vive mais hoje também, a base de medicação, às vezes, não estão com uma qualidade tão boa, né? Mas eu falo muito da alimentação da nossa geração, porque eu acho que a nossa geração foi a que mais se expôs a produtos industrializados, mais do que meus pais viveram, muito mais do que meus avós, e mais do que os nossos filhos, porque a gente já tem uma consciência hoje diferente, né? Então, eu até entendo isso que você falou e eu concordo também, só que o problema é o seguinte, a nossa época foi ruim, a gente se expôs, só que dos nossos filhos eu acredito que ainda é pior. Por quê? Por mais que a gente tenha uma consciência, eu acredito até que as pessoas estão buscando um bom estilo de vida, não sei se é enviesado pelo que a gente trabalha, porém tá tudo muito pior também. Você entende? Porque assim, a gente tem uma noção do que é ruim, mas a grande massa da maioria tá tudo muito ruim, tá tudo muito industrializado. Muito mais. Antigamente, é só a gente lembrar que por mais porcaria que a gente comesse, a gente ia no supermercado, eram meia dúzia de coisas. Pelo menos na minha época, eu sou mais velha que você. O acesso agora, também era mais caro. Era mais caro, mas hoje em dia você tem tudo no supermercado, alho cortado, cebola cortada. Se você não quiser fazer nada, tá tudo picadinho lá. Um grande problema da nossa... que a gente perde para eles da geração, o que é agora?
Ainda mais doenças neurológicas. Tela. Tela. Sim. E algo que deve chegar mais pro neurologista, não para você. Não, né? e além, claro, da tela, também tem a gente tem uma tendência agora, com tanta facilidade de tecnologia, a ter uma certa preguiça para aprender, né? Então, eu sempre escuto, eu vejo muita... Aparece para mim, aparece para todo mundo. Eu no colégio dei um monte de coisa que hoje não serve para nada. Não, na verdade servia. Servia para você desenvolver seu cérebro. Exatamente. Então, assim, aquela matemática que não servia, que parece não servir para nada, na verdade ela serviu para estimular o seu cérebro numa época da vida muito importante, que é uma época que você está constituindo o teu cérebro como uma forma geral. Então, por exemplo, educação artística, eu não uso para nada. Não usa. Você usa, na verdade, os conceitos, o desenvolvimento cerebral que você adquiriu graças a isso. E hoje, com muita informação, muita tecnologia, você acaba... Você faz conta matemática de cabeça hoje? Não faz, entendeu? E mesmo aquelas que eu conseguia fazer, eu não consigo mais. Então, a gente tem aí uma situação que e aí eu acho que gerará problemas futuros, sem dúvida nenhuma, que é que você contou do QI mais baixo, né? Que é o estímulo menor para crianças, né? Então, se você estimula menos aprendizado, é claro que também existem hoje colégios que são bilíngues, colégios que já colocam a música, o instrumento musical na vida. Isso é bacana, porque estimula, mas a leitura do livro cada vez menos é frequente, cada vez mais é aquilo, né? É o ouvido e menos a leitura, né? Então, tudo isso impacta, no final das contas, sem dúvida nenhuma, as doenças neurológicas e psiquiátricas. Inteligência artificial, você não precisa nem pensar. Sim, você joga lá alguma coisa, você quer fazer uma frase sobre tal, toma aí. Você nem pensa uma coisa que eu ia perguntar muito sobre a questão ambiental, você falou muito sobre o contato com o metal. Mas a relação hoje do sono, se há uma relação, assim, as pessoas não dormem hoje. E hoje também está um boom das pessoas dormirem com medicamentos. Se o sono tem relação também, assim, alimentação... o que eu estou te trazendo é o que a gente tem de dado científico hoje, né? O que a gente tem de dado científico hoje, a maior parte dos casos, eles são esporádicos, a gente não tem uma correlação muito clara de causa e efeito em relação à exposição, mas como a gente sabe também é uma doença multifatorial, então, e quanto mais multifatorial é a doença, mais difícil é fazer essa determinação e investigação, então, sem dúvida nenhuma, isso é um ponto, e o sono é fundamental para a saúde do cérebro de maneira geral, para qualquer doença degenerativa, não só cerebral, muscular, esquelética, enfim, o repouso ele é fundamental, né? E a gente, de fato, vive uma condição... hoje eu estava hoje não, acho que foi ontem, eu estava assistindo algum ex-jogador de futebol contando como é que era lidar com o Cristiano Ronaldo e como ele zela pelo sono, e ele dorme tantas horas, e aí a gente esquece disso, né? Quer dizer, o cara, para ser um baita atleta, ele tinha que ser uma pessoa que dormia bem, então ele largava o celular 2 horas antes de dormir, e de fato o sono é mais agitado quando a gente fica diante da tela, e a gente faz isso no dia a dia, né? Cada vez mais a informação está aqui na minha mão, dessa distância, e não mais numa distância da televisão, e você fica hiperexcitado, e você acaba tendo um sono mais agitado, portanto um sono menos profundo. Isso faz você repousar pior, isso está associado sim a questões degenerativas, a pressão arterial mais alta e as situações cardiovasculares e assim por diante. Então, é parte da vida que a gente tem hoje, né? E a gente praticamente não tem muita escapatória. Como é que você vai fazer? Como é que eu, como cirurgião, que tenho sobreavisos em hospitais e pacientes que eu operei, etc., como é que eu vou ficar longe do celular? Eu não consigo. E vou fazer o quê? Não tem muita alternativa, né? Verdade. A nossa vida como ela é. Né, às vezes você toma banho com o telefone do lado, né? Exato. E eu queria que você falasse um pouco sobre Muhammad Ali. Sim. E ele foi Parkinson que ele teve? Na verdade, o Muhammad Ali, ele foi vítima de uma síndrome também, que é uma síndrome de múltiplos traumas cranianos de repetição. Isso existe... A medicina americana, ela dá passos largos em relação a isso, porque os esportes americanos têm muito contato. O principal deles é o futebol americano. É uma outra polêmica, eu queria depois que você falasse sobre isso. E o futebol americano, ele tem uma situação muito... uma regra muito específica. Primeiro que o futebol americano, a gente às vezes acha que a NBA é o principal esporte americano, o basquete não é. Disparadamente, o futebol americano... A gente acha que é o futebol aqui, essa é a realidade. Não, pra gente aqui, mas digo, pro americano, a gente daqui acha que é a NBA, não é. Não, rentável no mundo. Não tem, assim, de ibope, de dedicação, enfim. E desde o ambiente da high school, o college, depois lá a vida profissional.
E as regras são muito rígidas, por quê? Porque os acidentes aconteceram, as tragédias aconteceram. Seja o paciente que teve múltiplos traumas de repetição e desenvolveu uma degeneração cerebral mais rápida, e aí eu não tenho uma doença de Parkinson típica, eu tenho uma degeneração cerebral que pode acometer diversas regiões do cérebro em conjunto, incluindo sintomas, incluindo degeneração da área, que vai responder à doença de Parkinson, mas ao parkinsonismo. Então a gente considera aqui como um parkinsonismo secundário ao traumatismo crônico. Isso do boxe, que é o caso do Cassius Clay, o Muhammad Ali, né? E que na época as regras eram diferentes. Na época o cara tomava um soco, nuca, caía, né? Levantava e ia para a luta de novo, né? E no futebol americano a mesma coisa. E tem uma regra que até chamou a atenção bastante aqui na época da Copa do Mundo, você vai lembrar, tinha um jogador que jogava no São Paulo, do meu time na época, que é o Álvaro Pereira, um uruguaio, que estava jogando futebol, bateu cabeça com cabeça, desacordou, e aí voltou, não, quero voltar, e voltou ao jogo. E na época, foi uma das primeiras vezes que eu dei entrevista para alguma coisa na medicina, que na época eu estava na residência, para falar disso, né? Que é o risco da síndrome do segundo impacto. Quer dizer, o que é a síndrome do segundo impacto? Eu bati a cabeça, tive uma concussão. Concussão é a perda da consciência ou a disfunção da consciência. Não é obrigatório eu perder a consciência. É que eu vou lembrar de novo do futebol. Para quem lembra da final do Real Madrid contra o Liverpool, o goleiro do Liverpool tomou uma cabeçada e depois ficou meio fora do ar e tomou uns 3, 4 gols de falha dele, porque ele não estava cognitivamente bem, né? E qual que é o risco? Nesse momento, o cérebro está mais vulnerável e um segundo impacto pode gerar um inchaço cerebral catastrófico. Isso aconteceu num colégio americano. Um menino bateu a cabeça, desacordou, voltou à prática, bateu a cabeça de novo. Futebol americano. No futebol americano, isso no colégio, não era nem universitário. E ao bater a cabeça de novo, ele fez um edema cerebral gravíssimo. Hoje é um menino cadeirante, tem lá, a lei leva o nome dele, agora não vou lembrar o nome dele, e isso fez com que as regras em relação à concussão no esporte mudassem. O futebol mudou. E começou, na verdade, por eles, né? E, na verdade, a gente veio discutir isso no futebol, nosso futebol, mais recentemente na Copa de 2014. E hoje, por exemplo, no futebol, quando o indivíduo bate a cabeça e tem a concussão, mesmo que o time já tenha completado todas as suas substituições, o time ganha o direito de ter essa substituição. Não sabia que tinha essa regra, não. Para perda da consciência, quando bate a cabeça. Por isso que bater a cabeça virou uma coisa... Para o jogo. Por quê? Porque, de fato, é algo importante. E se você bate a cabeça ao longo da sua vida, várias vezes na sua profissão, e aí o esporte é a situação mais frequente para isso, o cérebro pode se degenerar de forma mais rápida. E aí você vai começar a ter um prejuízo de raciocínio, de memória, de cálculo, para coisas finas. Poxa, esqueci onde está minha caneta, esqueci minha senha do banco. Isso vai progredindo naturalmente até um ponto como foi o do Muhammad Ali, que a gente tem a memória daquela cena dele acendendo a pira olímpica, né? E eu não lembro se foi 2000 96. 92, eu acho. 92 é Barcelona. Eu não lembro exatamente qual foi a Olimpíada. E tá lá a cena dele com um tremor de ação, né? Que nem é o tremor típico do parkinsonismo. O parkinsonismo, o tremor típico é o tremor de repouso, mas ele tinha múltiplas lesões cerebrais, certamente, por causa do... Né? Quantos anos ele não lutou e ele conseguiu ser brilhante com 2 nomes. Tem gente que não sabe que o Cassius Clay é o Muhammad Ali, né? Ele é a mesma pessoa que teve 2 carreiras super vitoriosas. Quando ele se converteu ao islamismo, ele mudou de nome. Então, e é uma imagem que a gente tem na cabeça, né? Da pessoa com tremor de ação. Não é o tremor típico da doença de Parkinson. O tremor da doença de Parkinson, mais frequentemente, é o tremor de repouso. O braço está parado, eu coloco minha mão em cima da minha coxa e começa a tremer. Diferente do tremor essencial, que na verdade é um tremor de ação. Quando eu quero pegar minha caneta ou a minha caneca, e quanto mais perto da boca eu chego, mais eu tremo. Esse é o tremor do tremor essencial. Teve também, que foi uma polêmica enorme sobre aquele estudo que teve do futebol americano lá, né? Em relação ao quê? Não sei se foi Parkinson ou qualquer outra doença neurológica. Que saiu um documentário, saiu até um vídeo que eu acho que a galera deu uma segurada. Na verdade, o futebol americano ele é muito, muito rigoroso em relação à questão física, né? Então, se você pesquisar um pouquinho, você vai ver trauma cervical, pessoas fazendo doença discal cervical abrupta por contato, porque a gente esquece, quando está olhando o jogo acontecendo, não sei se vocês gostam de futebol americano, mas o futebol a gente olha para o quarterback, que é quem vai fazer o lançamento, e para quem está correndo, mas no meio deles tem uma galera se matando ali. E esse conflito ali é com cabeça, é com pescoço, o capacete melhora o choque, né? Mas o efeito do choque na cabeça acaba repercutindo na cervical, o evento de chicote, como quando a gente bate um carro, por exemplo. Isso é muito perigoso. Agora,
ao mesmo tempo que é perigoso, assim como é perigoso no MMA, como no boxe, são esportes muito lucrativos, né? Então, assim, é difícil você proibir, e aí, claro que existem regras que precisam ser seguidas, assim como na Fórmula 1 também, cada vez menos a gente vê acidente fatal, como teve o Senna, como teve, né, tanta gente no passado. Por quê? Porque as regras foram ficando cada vez mais rígidas, né? E, naturalmente, com isso, até um pouco enfim, daquela emoção talvez se perca, porque a emoção vinha da exposição, do risco, né? E é conflituoso isso, né? E isso vem claramente nos esportes sendo mais revisto, né? Pra gente ter um pouco mais de proteção e menos acidente no profissional que tá ali praticando. E é a vida dele, né? Não, e nós falamos só de esporte. Acho que grande importância também a questão do motoqueiro, né? Sim, o sim. que eu acho que você mais pega aí, né? De trauma. Aqui no Rio de Janeiro, pouco. Por duas razões. Primeiro que o Rio de Janeiro não tem o número de motoboys que tem em São Paulo. Na minha época de residência em São Paulo era demais. E São Paulo é a capital do mundo com maior número de motoboys, né? São Paulo tem mais motoboys e mais helicópteros. É engraçado isso, né? Do que qualquer outra cidade do mundo. Assim, São Paulo e suas complexidades. E também tem o fato de eu não estar mais à frente de um hospital de trauma do sistema público, que naturalmente é quem recebe esse paciente vítima de trauma de moto. Mas em São Paulo, tanto que hoje em São Paulo tem esses corredores específicos para moto, né? E o pessoal tem até, enfim, como eu posso dizer, a piada relacionada à vida louca do motoqueiro, do paulistano, etc. E a exposição o tempo todo. Né? E aí a gente que está na residência de neurocirurgia lida muito com trauma de queda de moto, sem dúvida nenhuma. Nossa Senhora. E em relação ao tratamento disponível para o Parkinson, o que nós temos? É só medicamentoso? Então, a maioria trata com a parte medicamentosa? Como é que fica o tratamento do paciente diagnosticado com Parkinson? O tratamento do paciente com Parkinson, ele não visa interromper a evolução da doença, ele visa tratar o sintoma que o paciente está apresentando. Não tem cura? Não tem cura, e é uma doença progressiva. Até o presente momento, existem estudos com células-tronco, existem vários estudos que são feitos, e claro que da mesma forma que a gente tem avanços tecnológicos para nossa televisão e telefone, é muito possível que a medicina também desfrute desses avanços de maneira mais rápida. Mas é fato que muita coisa está em fase de estudo e sem muita comprovação até o presente momento. Então, a doença de Parkinson, quando diagnosticada, ela tem que ser, como eu falei, revista, porque ela pode caminhar para um parkinsonismo atípico, a gente perceber isso, mas é um paciente que precisa de ajustes de medicação frequentes. Por quê? Porque a doença é progressiva, é da natureza da lesão, né? Então, cada vez o paciente vai ficar pior ou com mais sintomas e, por isso, precisar de mais intervenção medicamentosa. Então, os medicamentos são para controlar a rigidez, para controlar a lentificação do movimento, controlar o tremor, controlar a instabilidade postural, que, em geral, são as medicações relacionadas à dopamina, né? Então, tem a levodopa, os agonistas dopaminérgicos, assim por diante, que é uma linha de tratamento clínico e que tem também seus problemas. Por quê? Porque ao longo da doença existe uma necessidade maior de medicação, porque a medicação passa a durar menos tempo no seu efeito, e aí vem as flutuações motoras. O paciente que já está nessa fase conta, olha, eu tomo meu remédio às 8 horas, eu fico bem 8h30, mas meu próximo remédio é 11, e já 10 horas já não estou legal. Quer dizer, já não está durando o efeito, a duração já não é mais a mesma que a gente gostaria. Você vai falar, poxa, por que isso não aumenta a dose? Porque aí vem o efeito da discinesia, que é o movimento involuntário. Eu libero tanto que acabo perdendo o controle. E acaba que esse paciente fica muito limitado também, até para sair de casa, porque ele começa a ter movimentos involuntários e tem dificuldade de se relacionar. Então, a doença de Parkinson, ela tende, é uma tendência, né? Não é uma regra, mas é uma tendência, a caminhar para esse momento em que a medicação já não está cumprindo o seu papel de maneira plena, porque o papel principal da medicação é dar qualidade de vida. Então, se o paciente está ficando rígido 1 hora antes de tomar a próxima dose, e se ele toma uma dose adicional, ele fica discinético, com movimentos involuntários, a gente já não está vivendo com qualidade, né? Então, e aí o paciente tem os momentos que a gente tem de congelamento, que a gente chama de freezing, né? Então, chega nessa fase e não depende do tratamento, quer dizer, é parte da doença, é característica da doença, a evolução, essa progressão, e aí a gente vai chegar na condição que é a condição que eu trabalho, quer dizer, que é a condição na qual o neurologista interpreta que é um paciente que é respondedor à dopamina, isso é importante, quer dizer, o que é o paciente respondedor à dopamina? Se ele não tomar a medicação, ele fica pior. Quando ele toma a medicação, ele tem uma melhora, ainda que a melhora não seja tão duradoura. Então é um bom paciente. Para isso a gente tem um teste, que é o PDRS, que é um exame que é feito com e sem a medicação e faz um efeito comparativo.
Bom, esse paciente que é bom respondedor, ou seja, ele tem melhora com a medicação, mas essa melhora já não é tão sustentada, ou tem efeito colateral importante, ou tem flutuação motora que incapacita, é esse paciente que a gente vai considerar para a cirurgia. Então, o tratamento ele é clínico, fisioterápico, fonoaudiológico. Fisioterapia. Fisioterápico, fonoaudiológico, porque isso tudo vai manter a saúde muscular, o movimento, vai evitar e treinar, claro, o paciente, porque o paciente com Parkinson ele tem muito risco de queda, o paciente com Parkinson ele tem muita dor lombar. A dor lombar é mais frequente no Parkinson que o tremor. A gente esquece disso. Por quê? Porque o paciente ele tem menos movimento, ele está mais rígido e ele se queixa de dor. E aí o fisioterapeuta vai ser um agente muito importante na prevenção ou no tratamento dessa condição, se ela acontecer. E aí a gente vai considerar a cirurgia, que é o implante cerebral profundo, ou do inglês DBS, né? Deep Brain Stimulation. A gente fala DBS de uma maneira mais geral, né? O DBS, o que é? É um eletrodo que eu vou escolher o alvo, que é um núcleo que eu defini com base na clínica do paciente. Na grande maioria das vezes é o núcleo subtalâmico, né? Então, a gente define esse alvo porque esse núcleo, quando estimulado, acaba gerando no final da cascata de liberação de neurotransmissores o aumento da dopamina aonde a gente quer. Então, é uma medicação, é uma alternativa à medicação, a gente não troca a medicação, a gente não retira a medicação, a gente não tem esse objetivo como primordial. Nosso objetivo primordial é melhorar a qualidade de vida do paciente com doença de Parkinson. Então, repito, esse paciente que já tem limitações importantes ou já não tem uma resposta adequada à medicação, seja porque o efeito é para menos ou para mais, com efeito colateral, já com prejuízo na qualidade de vida, o neurologista vai avaliar e vai encaminhar para a neurocirurgia para a gente poder considerar o implante do DBS. O DBS funciona bem, de novo, para pacientes que têm boa resposta ou têm resposta à dopamina. Portanto, parkinsonismo típico, né? Então, quando a gente pensa nessa cirurgia, a gente está falando desse paciente. E o ideal é que esse paciente não esteja na fase mais terminal da doença, porque, claro que eu perco a capacidade de gerar benefícios, né? Ou limito minha capacidade de gerar benefícios. As contraindicações que a gente tem são os pacientes que já têm transtorno psiquiátrico muito avançado, ou cognitivo muito avançado, porque o DBS pode até piorar essas condições. A gente não quer esperar isso, na verdade a gente quer atuar no paciente já nessa fase inicial, não da doença, da incapacidade, entendeu? E aí, quando a gente faz a cirurgia, essa é uma cirurgia muito midiática, digamos, fácil de ter. Midiática, eu quis dizer no sentido de interessante para quem é leigo, por exemplo. A cirurgia de tumor cerebral, eu que sou cirurgião, acho interessantíssima, mas para quem está ali, vê sangue, não entende nada, é complexo, né? A cirurgia do Parkinson ela é bonita. Por quê? Porque, primeiro, isso não é uma regra, mas na boa parte dos serviços o paciente é operado acordado, né? Acordado por quê? Porque ele está ali sintomático, eu coloco o eletrodo, faço os testes e vejo se aquele eletrodo está bem posicionado, se eu estou contente com a resposta que a gente está apresentando, se o eletrodo está precisando de um direcionamento de corrente ou não, e se tem efeitos colaterais nessa estimulação. Então, como é que a indicação já tá descrita, né? Então, essa é a indicação da cirurgia. Como é que é o dia da cirurgia do Parkinson? Então, é um dia que o paciente vai internar no hospital, ele já tem uma ressonância magnética feita em cortes finos, eu, pela característica da doença, já defini o núcleo alvo, que nesse caso do Parkinson típico, com bradicinesia, com tremor, é o núcleo subtalâmico. O núcleo subtalâmico, só para a gente lembrar, está lá na base do cérebro, né, na região mesencefálica, próximo à região do tálamo, que tá logo acima, né? Então a gente tem ali estruturas para a gente ter como referência, que é o núcleo rubro, todo aquele conjunto de estruturas ali do mesencéfalo. E aí eu faço o implante por uma cirurgia que a gente chama de estereotáxica. Mal comparando, é como se fosse uma batalha naval, né? Então eu vi a ressonância magnética, eu passo um marco de estereotaxia com o paciente acordado, no caso da cirurgia acordada, ou sedado, se ele for definido dessa maneira, porque a gente vai evoluindo para cirurgias robóticas, trabalhando na cirurgia do Parkinson também, mas trazendo aqui para o mais frequente. Então o paciente está acordado, ele é feito uma anestesia local, a gente coloca o halo de estereotaxia, esse halo é como se fosse uma coroa, né, que está presa no crânio do paciente. É feita uma tomografia com esse halo e assim eu faço uma fusão das imagens de ressonância magnética, que vai mostrar o núcleo, com a da tomografia, que vai mostrar a estrutura craniana do paciente. E aí eu defino o X, Y, Z e a trajetória, né, os ângulos de trajetória, porque eu preciso ser muito
específico e muito preciso nessa colocação. Afinal, eu estou fazendo um acesso através aqui de um furinho na cabeça para atingir um alvo lá embaixo. Se eu errar 2 graus, eu vou caminhar para outro lugar. Na cabeça no cérebro da pessoa. Você só tá uma agulha no cérebro da pessoa. E o paciente está ali acordado. Na verdade, como é que a gente faz o procedimento? Faz uma sedação leve, ele adormece, a gente faz o acesso, faz o furinho na cabeça, calcula tudo com o halo de estereotaxia. Eu falo que a cirurgia é bonita porque quem está de fora consegue acompanhar tanto quanto quem está operando, né? Então, a gente posiciona ou coloca os estimuladores, é como se fosse um teste antes. Nessa hora, a gente deixa o paciente mais superficializado, mais comunicativo, né? E aí o neurologista vai estar lá durante a cirurgia examinando o paciente. Aí eu passo uma corrente elétrica por esse estimulador para checar, né, se a gente está no lugar legal. Existem outros critérios também que a gente utiliza, que é o som do núcleo na sua análise, né? A gente tem esse marcador também que é importante. Vários marcadores para confirmar que eu estou onde eu queria estar, né? Afinal de contas, eu estou vendo a cabeça do paciente, eu não estou vendo lá dentro. Então, eu fiz o cálculo, eu segui as referências, eu tenho os estimuladores intraoperatórios para me confirmar que se eu estou ali... navega ali, né? Exatamente. Se o paciente está melhor naquela estimulação, eu não posso estar em outro local, né? E aí, eu defino aquilo, coloco os eletrodos, esses eletrodos vão sair aqui pelo crânio, por baixo da pele, no subcutâneo, e vai ser colocado aí sim, com anestesia geral, um gerador, tipo marca-passo, aqui no tórax do paciente. Aí o paciente, já nessa fase, está anestesiado, né? A gente leva para a tomografia de novo para confirmar que está tudo onde eu gostaria que tivesse, porque eu estimulei ali, ok, mas e quem disse que não saiu da posição? Então eu preciso... no mesmo ambiente ali, a tomografia. Né? Quando o hospital desfruta disso, que é, né, a tomografia intraoperatória, é lindo, aí fica muito mais fácil, muito mais rápido, mas na vasta maioria das vezes... Não, tem. A gente tem, inclusive no Rio de Janeiro tem hospital que tem, mas é menos frequente. Na vasta maioria das vezes a gente tem que ir até o tomógrafo e voltar do tomógrafo, né? E 2 vezes, antes da cirurgia começar e depois da cirurgia terminar. E aí, esse eletrodo ele é mantido desligado nessa primeira fase porque tem um efeito de lesão ali. Então, a gente deixa essa fase de lesão passar, ali com 2, 3 semanas ele vai no meu consultório, eu vou tirar os pontos, vou ligar o aparelho e vou regular, modular naquela frequência, naquela corrente que eu desejo e que para hoje é o ideal para esse paciente. Aí vem uma vantagem do DBS em relação a uma técnica ablativa. Eu posso modular o estímulo. Da mesma forma que eu posso aumentar a dose do remédio, eu também posso modular o estímulo. Então, esse paciente estava bem com essa frequência aqui, estava bem com essa corrente. Passados 2 anos, 1 ano, já não está tão bem. Eu posso ajustar, eu posso melhorar, eu posso direcionar, eu posso... Entende? Então, a gente tem um tratamento que, assim como medicamentoso, ele é dinâmico. Tá? Eu revejo o paciente várias vezes, e tantas quantas forem necessárias, para poder ajustar e trazer esse paciente para um mundo melhor. E é interessante porque a neuromodulação cirúrgica, ela é uma tendência. Cada vez mais a gente tem pacientes com epilepsia, com indicação de neuromodulação cirúrgica. A gente começa a ver no mundo afora e no Brasil ainda em fase inicial indicações psiquiátricas para neuromodulação cirúrgica, pacientes com toque grave, pacientes com depressão grave. Né? E quando a gente pensa que na depressão, por exemplo, existem os pacientes que respondem bem, mas existem os pacientes que não respondem. Existem pacientes com ideação suicida e que cometem ou tentam cometer suicídio. Então, quando a gente começa a entender, e claro que isso vai requerer tempo, qual é o núcleo ideal para que eu estimule aquela produção da serotonina, por exemplo, pelo cérebro, em vez de eu tomar, ou também tomando, mas concomitante ao ato de tomar, eu tiver uma estimulação cerebral lá dentro, fazendo com que aconteça isso, eu consigo ter uma melhora, né? Então, a gente também tem para obesidade mórbida, estudos com estimulação de nervo vago, estimulação cerebral profunda, para lidar com essa situação. Então, talvez a gente caminhe no futuro para uma cirurgia não mais de cirurgia bariátrica tradicional, mas sim para uma cirurgia de estimulação cerebral. É claro que para isso a gente tem que ter algumas características, a gente tem que ter algumas condições, que primeiro é uma certa previsibilidade. Não adianta, eu tive um paciente que eu não posso basear minha conduta nisso. Por acaso eu tive uma paciente com estimulação de nervo vago, ela tinha epilepsia, a indicação foi epilepsia, mas ela perdeu 20 quilos depois da cirurgia sem ter feito dieta nenhuma. Você fala, poxa, caramba, como é que pode? Mas a saciedade, ela tem a relação com a inervação vagal. Como? Aí a gente tem que estudar, a gente tem que evoluir, a gente tem que criar uma certa... Cada vez mais o nervo vago está sendo estudado para um monte de Exato, coisa. retocolite ulcerativa, a gente tem outras condições que tem, que tem função vagal ali. Então,
E o VNS, que é o Vagal Nerve Stimulation, assim como o DBS, que é o Deep Brain Stimulation, viraram ferramentas hoje do nosso dia a dia. Se você voltar 20 anos no tempo, isso parecia algo muito futurista. Hoje não é, hoje é nossa realidade. Quando apareceu no jornal, a pessoa exatamente entrando o eletrodo, ela mexendo. E eu queria te perguntar até como é que é ali no ato cirúrgico, né? Essa questão que eu falei do midiático é porque os primeiros casos que ganharam notoriedade, teve até um caso da Mayo Clinic muito famoso, que era um violinista lá em Nova York. Isso aí. Porque, midiático nesse sentido, que ele tá lá tocando violino. E é claro que essa é uma tarefa muito específica, é muito fina, ok? Não é o dia a dia do que a gente faz na cirurgia, a gente faz movimentos mais simples para o paciente ser examinado. Então, um movimento mais ou menos em pinça. Isso, vamos lá, na hora da cirurgia. Sim. Aí o paciente está acordado. Ele está acordado. E ele tem um tremor que ele não perdeu o movimento em pinça. Ou ele tem um tremor, a gente vai examinar o tremor dele de repouso. Muitas vezes, a maioria das vezes é a bradicinesia, que é a queixa principal, que é a lentificação do movimento, ou a rigidez. Então a gente vai examinar antes de ligar, depois de estimular como é que está a rigidez, sobretudo aqui do punho, que é mais fácil de examinar, né? Aqui do braço, a mesma coisa. Como é que está a velocidade do movimento, se o paciente tem ou não melhora com esse tipo de situação, assim como também se tem algum tipo de prejuízo. O prejuízo pode ser, por exemplo, uma piora visual, porque a fibra visual está passando ali pertinho. Então, tudo isso é um dado adicional à cirurgia. Isso não é uma regra até, né? No passado, praticamente sempre a cirurgia era feita acordada. Cada vez mais, eu até estive agora no hospital em Barcelona e acompanhando as cirurgias deles, eles fazem isso com robô, já não é mais o arco de estereotaxia. Quem continua calculando é o homem através do robô, e o robô posiciona o local de entrada certinho. E a precisão é tão submilimétrica, eles dizem que não é milimétrica, é submilimétrica, que aí você não precisa estar com o paciente acordado mais. E também eles têm a tomografia na sala cirúrgica. Né? Então você tem um robô que te aumenta a precisão. Você tem a tomografia que me dá a segurança de que eu coloquei no lugar certo. E aí com isso você acaba ganhando tempo na cirurgia, porque naturalmente o paciente, para despertar, toma um certo tempo. E tempo não é só questão de horário, é questão de quanto maior a cirurgia, mais medicação, quanto maior a cirurgia, mais risco de infecção. Então, a gente coloca tudo isso na balança. A tendência, acho eu, depois que tive essa experiência agora em Barcelona, e eles têm isso tem 2 anos também, quando eu falei, poxa, caramba, eu nunca tinha lidado com isso. Não, mas a gente também não. Faz 2 anos que a gente tem isso aqui, né? Que é a sala modelo deles. Eu estava na Universidade de Barcelona, que é um serviço público, que também tem um investimento em pesquisa muito grande. Não é que todo paciente em Barcelona ou em qualquer cidade da Alemanha, não é isso. A gente ainda tem muita cirurgia com o paciente acordado. E a gente, neurocirurgião, fica muito confortável com a cirurgia acordada, porque é mais um reforço também, né? De que o paciente está se beneficiando com o procedimento que foi proposto. Dá uma segurança ali na hora. Então, quando acaba a cirurgia, eu chego para o familiar e falo, olha, e a gente acaba gravando, documentando isso com filmagem. Caramba, doutor, ela fez isso e fez, e enfim. Eu tive um caso recente, por acaso até a cirurgia, claro, sem identificar a paciente, a gente mostra ali o passo a passo, né? E foi bacana porque era uma paciente que tinha muita rigidez, muita incapacidade para fazer atividades básicas, a mão rígida e completamente lentificada. E durante a cirurgia a gente começa a estimular, você fala, caramba, nem eu imaginei que ela fosse ganhar tanto. E a gente nem começou o tratamento ainda, que isso é só um teste. Existe um período de adaptação do cérebro ali com 3, 4, 6 meses, até 1 ano, que pode fazer com que a resposta ao DBS seja ainda melhor. Gente, maravilha. Parece realmente futurístico, né? Futurístico, né? Mas eu lembro disso, acho que década de 90, quando chegou, exatamente, o cara tocando violino. Eu acho que até, não sei se fazia com a cabeça aberta na época, ou era só por punção. Não, na verdade é sempre feita por trepanação. Agora, o tamanho da incisão da pele também foi reduzindo ao longo do tempo. Né? Mas eu acho que a gente vai entrar numa era nova, claro, eu estou falando de Parkinson hoje. Isso já está bem estabelecido para o Parkinson. Na epilepsia no Brasil, a gente já tem no hall da ANS a cirurgia de Parkinson, de epilepsia também. No Parkinson, a mesma coisa, tanto que no serviço público eu fiz residência na Unifesp. Isso que eu ia falar, no público já... Já temos, sim. A gente tem alguns centros que fazem. É claro que é um material de alto custo, então não são todos os hospitais que desfrutam disso. Geralmente no SUS é vinculado a hospitais de treinamento, de residência, hospitais universitários. Então, nós lá da Unifesp, onde eu fiz residência, tínhamos
um departamento de distúrbio de movimento dentro da neurocirurgia e neurologia, o que facilita muito a vida do treinamento, né? Tanto do neurologista quanto do neurocirurgião. Às vezes a gente lida com profissionais que não viram isso, e se não viram, eles não ficam confortáveis de indicar, é natural, né? Então, mas eu estava dizendo, eu acho que a gente vai entrar num novo caminho quando a gente tiver mais documentação e mais condições de abordar o universo psiquiátrico também, né? Porque quando a gente pensa a incidência da doença de Parkinson, a prevalência, é uma prevalência muito menor do que das questões psiquiátricas. Quando a gente fala aqui de pacientes que têm, eu estou falando de pessoas, não é o paciente com depressão leve, eu não estou falando aqui de um paciente com toque leve, estou falando de pessoas que têm a vida prejudicada, limitada, condicionada por uma situação que não responde bem ao tratamento tradicional. E aí, quando você tem uma ferramenta de neuromodulação que pode, e eu estou dizendo aqui ainda no condicional, porque, como eu falei, ainda não está, já existem cirurgias feitas no Brasil, mas todas feitas de uma maneira ainda não oficial, no que diz respeito à autorização pela Anvisa e ANS. Eu não sei os detalhes técnicos e burocráticos, mas é fato que não está no rol da ANS com esse propósito. Mas lá fora, e você falou de experiência internacional, quando eu terminei a residência, um dos hospitais que eu fiquei foi em Toronto, na Universidade de Toronto. E lá tem um neurocirurgião, que é o André Lozano, que talvez seja um dos expoentes nesse tema, né? E isso já é feito lá como pesquisa há muitos anos, né? Então, é um avanço que a gente vai ter cada vez mais e a gente vai se familiarizar mais com a técnica. Tomara que ela também reduza o custo, porque ela continua sendo uma técnica de alto custo, né? Limita o acesso, né? Mas os benefícios na doença de Parkinson são maravilhosos, assim. E é interessante, é um ponto que às vezes o paciente na evolução fala, poxa, doutor, eu acho que o DBS já não está mais me ajudando. Aí a gente tem uma avaliação que pode parecer maldade, mas não é maldade, que não, vamos lá. A gente vai desligar o aparelho temporariamente, porque ele fica conectado a um tablet e eu consigo mexer em toda a modulação através desse tablet, um tablet mesmo, né? E eu faço o teste de desligar, e aí o paciente congela, e ele tem a percepção de que não, a doença está evoluindo, mas é o DBS que está ajudando ele a dar sequência. E claro, a gente não faz isso por maldade, a gente faz isso por quê? Claro. Para saber como ele está, e aí eu vou mudar a corrente, eu vou mudar a amplitude, eu vou mudar a dinâmica do DBS, e para isso eu faço um liga, desliga, e muda a corrente, etc., para que o paciente fale, olha, estou me sentindo melhor assim, com essa voltagem, essa amperagem, assim por diante. Isso é feito no consultório. Você modula ali, né, cara? Que legal. E essa necessidade é importante porque, lembra, a doença ela é progressiva. Então, se ela é progressiva, eu preciso ter um tratamento que também possa progredir junto com a doença. Né? Com certeza. Eu ia te perguntar assim, como, aí, enfim, pensando na doença, como o familiar pode ajudar, né, esse paciente? O olhar que tem que ter. No paciente que já tem o diagnóstico... Primeiro, no paciente que não tem o diagnóstico estabelecido, esse alerta para que o diagnóstico possa ser feito em fases mais precoces. E aí, como eu disse, o diagnóstico é clínico, portanto, tem que ser visto por um neurologista clínico que tenha, naturalmente, experiência com distúrbios do movimento. Existe um exame de imagem que bata o martelo? Não. Não, na verdade, a ressonância magnética da região do núcleo, da região da substância negra, ela ajuda. Inclusive, o cálculo de volumetria hoje é feito com inteligência artificial. Esse é um fator que pode colaborar, mas o diagnóstico ele é clínico, né? Então, a alteração da substância negra não tem essa sensibilidade e especificidade tamanha que vá confirmar. E a gente sabe que boa parte das vezes o sintoma clínico ele só aparece quando já há uma alteração de ressonância mais avançada. Então, há um descompasso entre piora radiológica e piora clínica, né? E, bom, aí o que a gente faz, que a gente estimula para o familiar, primeiro, essa fase inicial em relação ao diagnóstico. Depois que o diagnóstico está estabelecido, é o acompanhamento. Então, observar, porque eu estou aqui no consultório, ou o neurologista está aqui no consultório, eu estou te vendo agora. Você agora você relacionado ao que você comeu de manhã. Imaginemos que a gente esteja aqui 10 da manhã na consulta. O paciente tomou uma medicação às 8, mas eu não estou vendo como é que ele está às 5 da tarde, às 2, ao meio-dia. Então é importante que se tenha ou um relatório, um diário que o próprio familiar possa fazer, ou porque quando a gente tenta trazer de forma mais objetiva, fica mais fácil, né? Que horas ele piora? E por quanto tempo ele piora? Mas piora o quê? E piora quanto? Né? Para que o neurologista, de um lado, possa ajustar a medicação, né? Porque ele não vai passar 24 horas com o paciente para poder ter esse acompanhamento. E também, do nosso lado, para a gente poder entender, no caso do DBS implantado, o que a gente pode trazer de melhora nesse sentido. E
quando a gente vai indicar, lembra que eu disse isso, o paciente está muito bem naquele momento da consulta, eu preciso fazer o teste da dopamina, que é eu tirar a medicação, examinar, colocar a medicação e reexaminar. Então, o familiar acaba colaborando muito nessa fase de dizer, olha, ele não está assim o dia todo, ele está pior tal hora, para a gente ter esse feedback e considerar essa possibilidade ou da medicação ser alterada ou da cirurgia ser proposta. Maravilha. E nessa tecnologia toda tão promissora assim dentro da medicina, tem como falar de cura em algum momento? Então, a gente, quando fala de neuromodulação, a gente está repondo ou aumentando a produção de um determinado neurotransmissor. A gente não vai falar de cura, por quê? Porque essa demanda continua existindo, continua acontecendo. Então, bom, diferentemente de uma medicação oral, então eu vou tomar um inibidor da recaptação de serotonina, vou tomar a medicação oral que vai ter um efeito mais central, mas não é tão específico, e por isso traz efeitos colaterais juntos com isso, né? Então, quando eu coloco o estimulador para aumentar a produção de dopamina na área específica, onde a dopamina precisa existir, eu consigo, assim, ter uma resposta melhor, é mais direcionada. Mas eu não vou falar de cura, porque cura pressupõe eu desligar, tirar o aparelho, o paciente não tem mais essa demanda. E como a doença ela é progressiva, e é importante dizer, o DBS ele atua bem naquilo que a dopamina controla, que são sintomas motores principalmente. Claro, também tem efeitos sistêmicos da dopamina, mas quando o paciente evolui, por exemplo, questões como demência vinculada à doença de Parkinson, questões como alterações comportamentais, etc., elas podem continuar existindo apesar do DBS implantado. Sim. Então, o DBS é focado muito mais nos sintomas motores do que nos sintomas não motores. Na doença de Parkinson típica, os sintomas motores eles são mais frequentes nas fases iniciais da doença, os não motores mais importantes nas fases mais tardias. É diferente já do parkinsonismo atípico, como a gente falou anteriormente. Mas tem, enfim, não tendo cura, mas o que importa é ter uma boa resposta motora ali, que a pessoa consiga... O que a gente quer é isso. O básico dos movimentos. Ali, o que tem uma boa resposta. O que a gente quer é isso. E claro, tudo depende de como o paciente chega para você. Exatamente. Se o paciente tem uma limitação, que ainda é uma limitação leve, é claro que eu vou conseguir ganhar muito mais em relação do potencial do que ele pode fazer. Então eu tenho que estar sempre alinhando a expectativa com o momento do paciente. Momento, óbvio. Então a penúltima paciente que eu operei, que a gente ligou o eletrodo recentemente, ela não conseguia andar. Ela congelava, a gente não conseguia dar um passo para ela. E aí quando a gente ligou o aparelho, ela veio andando, a gente filma no corredor do consultório, aqueles corredores entre salas de consultório, e para ela e para o familiar aquilo ali é uma emoção. Mas isso é muita coisa. Mas ela anda com dificuldade. Você percebe que ela é uma paciente com Parkinson. É claro que a gente acabou de ligar a primeira vez, mas para alguém que não conseguia, mal dava um passo para frente, que a gente tinha que carregar o paciente como um bloco, e ela começa a andar sozinha, você fala, poxa, que bacana, que faz vitória. Uma fisioterapia, um conjunto, né? E, novamente, eu vou ligar, mas muita coisa no cérebro dela vai além do estímulo elétrico puro e simples, né? Existe uma modificação da dinâmica cerebral que vai requerer tempo. Então, às vezes a gente chega no... Eu opero o paciente e vou ter o melhor da estimulação com 6 meses, com 9 meses, não necessariamente na primeira vez. Claro que a primeira vez é a mais impactante, porque a gente percebe nitidamente um antes e depois, mal comparando, né? Então, isso acaba trazendo muita... Mas eu não posso perder isso da cabeça. Eu não vou tirar as medicações por causa disso necessariamente. Algumas vezes é possível remover ou não remover, reduzir pelo menos, né? Mas eu não posso esquecer que essa doença é progressiva. Senão acontece o maior problema de todos, que é o paciente implanta, fica bem e some. E quando vai voltar, volta com o quadro... Então, assim, a gente não pode perder o timing das modificações, seja da medicação, seja da indicação, seja da modulação do eletrodo, entendeu? Caramba. Perdi meu trauma da neuro, viu? Comecei falando que não tinha cura ali. A gente fala que esse paciente, é claro que é um linguajar um tanto quanto chulo, mas é que a gente casa com o paciente casa com a gente. Sim. Porque, de fato, é uma vida que a gente vai levar juntos, né? Porque a gente vai se encontrar rotineiramente ao longo de toda a vida do paciente. E é uma alegria para você também, né? É uma cirurgia muito gostosa, porque, tecnicamente falando, ela não exige habilidades manuais como uma cirurgia de um tumor cerebral ou de aneurisma, ou, enfim, ela exige muito mais um planejamento, porque a gente tem que entender de navegação, entender de física, entender de... Né, tem vários critérios ali que são de montagem. Eu brinco que parece um grande Lego tecnológico que a gente está montando para que aquilo tudo aconteça da maneira correta. O que é entusiasmante da cirurgia é o efeito imediato que o paciente já tem, né? Então, seja na estimulação durante o ato operatório, seja na hora que liga. E agora, é importantíssimo que esse paciente tenha sido muito bem elegido.
Porque se a gente for fazer aleatoriamente qualquer paciente que tiver rigidez e tremor, sem fazer a avaliação da levodopa, sem fazer a consideração se é típico ou atípico, eu começo a ter resultados ruins. Aí eu tenho uma técnica cara, eu tenho uma técnica cujo material é difícil de ter liberação pelo plano e vou gastar esse material, vou submeter o paciente a um risco e não vou ter benefício. Isso a gente deve evitar maximamente. E como é que a gente faz isso? Tendo muito critério na hora de indicar o procedimento. E aí é por isso que é tão importante nessa hora estar o neurocirurgião e o neurologista especializado em doença de Parkinson e submovimento ali muito próximos, né? Então, naturalmente, eu tenho minha rede de apoio, digamos assim, de todos. Na verdade, eu faço também parte da rede de apoio de muita gente nesse sentido, né? Para a gente poder se conectar e ver. Esse paciente aqui porque nem todo paciente é o paciente típico bonitinho, que a gente respeita os critérios do livro, né? Tem ali características que a gente tem que ter muito cuidado para poder eleger e indicar a cirurgia. Maravilha, hein? Muito bom. Que aula, né, doutor Diogo Wenck? Adorei. Doutor Pedro muito bom, Góes. gente. Muito bom. Fala pra gente seu arroba, Pedro. Meu arroba é o Dr. Pedro Góes, né? Dr. Pedro Góes no Instagram. E a gente também acaba participando bastante da rede social, tenta ao máximo trazer informações, entrevistas e fotos do dia a dia, é mais rotina de hospital. É bacana porque a gente acaba recebendo muito contato de médicos ou estudantes de medicina que querem, boa parte daqueles que me seguem são pessoas que têm interesse na especialidade, estão na dúvida, querem acompanhar. Essa última cirurgia de Parkinson, por exemplo, uma estudante de medicina mandou mensagem, queria assistir, a gente recebeu ela na cirurgia, ficou ali encantada, né? E é bacana porque a gente, quando está na faculdade, a gente tem muitas dúvidas, né? Sim. E muitas coisas a gente não tem, às vezes, a oportunidade de acompanhar. Quantas cirurgias robóticas de próstata eu vi na minha vida? Nenhuma, porque não tinha aquilo à disposição. Então, talvez eu te peça, poxa, eu estou com dúvida, quero acompanhar a urologia. É bacana isso. E o Instagram acaba virando essa porta, digamos assim, e também de contato de muitos pacientes que já estão tratados, que estão bem, que acabam acompanhando a gente, tendo esse feedback, essa troca. É bem interessante o papel do Instagram na nossa vida. Com dúvida, assim, quer conversar um pouquinho mais sobre como você, claro. Você responde direct? Sim, a gente consegue. Abre caixinha. É difícil às vezes manejar tudo isso, mas eu me esforço ao máximo, com certeza, né? Então, também para poder tirar dúvida em relação ao agendamento de consulta, muita coisa na neuro é muito difícil de responder baseado em laudos. O paciente manda um laudo e já quer que eu dê uma opinião, e a neuro, tanto quanto outras especialidades, mas muito é baseado no exame físico, no dia a dia. Então, às vezes é difícil a gente se posicionar em relação, mais dúvidas, interesses para agendamento de consulta. Marcação de consulta, lá também tem link no Instagram? Também a gente tem link no Instagram. Também para o estudante de medicina interessado, porque isso é muito rico nessa fase da vida, a gente poder acompanhar e tirar a dúvida e participar, seja da decisão de fazer a residência ou de não fazer, porque são 5 anos ali que não são fáceis, né? Então, assim, são 5 anos de residência, né? E tem ali uma carga ali de treinamento que é muito intensa e que, se de fato aquilo não for para você, é melhor que você descubra logo, né? Então, não, eu tiro meu chapéu totalmente para neurocirurgia. Eu, na verdade, eu realmente me sinto muito realizado nessa especialidade. Minhas características pessoais acabam se misturando com as características profissionais. Uma pessoa um pouco mais imediatista, mais ansiosa, mais ligada no 220. É uma característica que combina com a vida de um cirurgião e às vezes não combina tão bem com a vida de outra especialidade. Eu posso ser inconveniente em ser assim em outra área. E tá tudo bem, cada uma tem a sua, né? Cada área tem as suas. Eu brinco que a medicina abraça todo tipo de pessoa, né? Existe sempre uma especialidade boa para um perfil diferente de ser humano, assim, né? O mais calmo, o mais ouvido, o mais tagarela, o mais ativo, o mais passivo. A gente tem espaço para todo tipo de ser humano, desde que você goste de estudar, porque isso, sem dúvida nenhuma, não tem outro caminho. Com certeza. É verdade. Saber cuidar de pessoas, isso que importa. Isso muito bom, né, Dia? Gostou? Sensacional. Uma Adorei aula. Também. Parabéns. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado pelo convite mais uma vez. Foi uma honra. Foi muito bacana. Foi muito bom. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, @Anima Saúde Podcast. Deixe seu comentário, deixe sua curtida. É super importante pra gente a sua inscrição também. Comece a encaminhar esse episódio super interessante. Com certeza alguém vai se beneficiar de tudo que a gente falou aqui hoje. Temos muitos alunos de medicina aqui também. Exatamente. Vocês, alunos de medicina, que se interessaram pela neurocirurgia, aproveitem aqui, ó, lá no Instagram do Dr. Pedro Góes. Perfeito. Muito obrigado, gente. Muito obrigada mais uma vez, Pedro. Foi ótimo. Tchau, pessoal. Até a próxima quarta.